A superstição tem avançado no meio da igreja. Muita gente dando lugar a tabus, crendices que não têm base alguma na sã doutrina, na palavra de Deus. E nós sabemos que uma superstição é algo que se crê, um tabu que se crê, uma ideia que se afirma categoricamente e se adota, para a sua vida espiritual, sendo que isso foge, em primeiro lugar, à razão. E nós precisamos sempre destacar que a fé em Cristo, a fé no Evangelho vivo, a fé oriunda da palavra, começa no primeiro campo, que é a razão. O conhecimento, o entendimento são o primeiro fator para que possamos compreender a essência sobrenatural de Deus. Isso é fé, senão seria fideísmo ou seria qualquer tipo de loucura onde estamos às cegas acreditando em qualquer besteira. Eu gosto quando Paulo fala para Timóteo, fala assim, foge das fábulas de velhas caducas. Você já leu isso? Nós precisamos estar alerta para que não caiamos em tanta rede maligna de fábulas loucas. 1 Timóteo 4,6. Já vou ler essa passagem para que possamos entender melhor e como nós precisamos ter a cada dia a confirmação se estamos ou não na sã doutrina. E essa é a nossa base, o nosso alicerce, porque a palavra é o próprio Cristo e Cristo é a nossa base, é a nossa rocha firme. Uma crendice pode criar-se através de ideias malucas, oriundas da carnalidade, da vaidade, do egocentrismo, de achismos, de tabus que vão surgindo, de medos, de traumas. Um tabu pode surgir de tanta coisa, assim como também de influência demoníaca. Há muita doutrina também de demônio que muitos homens que se dizem de Deus, homens consagradíssimos, vão guiando o povo com essas crendices e surgem ali as superstições. E hoje nós vemos tanta superstição no evangelho montado num liquidificador, onde temos todo tipo de informação maluca e as pessoas estão se firmando nisso. E pode ser que muita gente creia que está vivendo uma vida de devoção, uma vida de fé, uma vida de entrega espiritual e de repente está sendo enganada. Está sendo talvez totalmente adulterada a essência do que é a sua vida espiritual, a sua vida de fé. E nós precisamos ficar alerta porque temos base na doutrina para combater. A apologia faz parte da sã doutrina. Combater doutrina maligna, combater doutrina de demônios, doutrina de homens, é uma ordem na sã doutrina, é uma ordem da palavra e nós temos que estar alerta, principalmente nesse último tempo. E agora, quando a gente vê avançar toda essa ação supersticiosa, mística, pagã dentro da igreja, a gente fica alarmado e precisa fazer alguma coisa. Tá bom? Quando nós falamos da nossa fé, a fé oriunda da palavra, nós sabemos, segundo Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir e ouvir essa palavra. A ação da palavra gera a verdadeira fé. Eu falei que essa fé trabalha em primeiro lugar no campo racional, no entendimento e no conhecimento. A palavra fé, emuná, surge de uma raiz no hebraico, que são 3 letrinhas. É Aleph, Mem e Nun. Aleph, Mem e Nun. Quando você vê essa palavra Aman, você vê a raiz para gerar toda a palavra que se refere ao acreditar, à firmeza, emuná, a palavra amém. E isso é algo maravilhoso, porque a palavra justamente amam vai significar algo firme, algo que está confirmado. Amã significa firmeza. Aí vão surgir um monte de palavras oriundas dessa raiz que significa firmeza. Olha só, firmeza, algo firme, algo consolidado. Amã. Pronto. Só que essas 3 letras, se nós mudamos as vogais, você sabe que são pontos maçoréticos, sinais maçoréticos. Se nós colocamos, por exemplo, a palavra imun, aqui vai ser escrito imun. Aí já nós mudamos totalmente o contexto, mas é a mesma raiz, Quando nós falamos imun, estamos falando de prática, treinamento, imun.
Eu dei uma aula sobre isso, é prática. Aí, se eu mudo aqui, eu já dei essa aula aqui, veja no canal, a palavra emuná, e você vai encontrar essa aula. Amém, por exemplo, amém. Amém, que Adonai Melech Lemão, ou El Melech Lemão, que significa o Senhor quer confirmar, o rei, o Senhor rei confirma. Estuda sobre essa palavra, amém. E a palavra emuná também surge dessa raiz, emuná, que vai significar, ou traduzido como fé, pistis em grego, fé. Aqui surge essa palavra emuná, emuná, que é traduzida como fé, certo? Fé. Muita gente não aceita que emuná em si é fé, mas é a palavra que se acha fé para traduzir emuná. Emuná é muito mais amplo, tá bom? Então, quando você está tomado desse emuná, do amém, da confirmação de estrutura, é porque você compreendeu, você creu. O verbo leamin, olha que interessante, leamin. O verbo leamin, 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 aqui tem um A, leamin. Leamin significa crer. Crer, olha só. A mesma raiz está aqui, Aleph, Mem e Nun. Aleph, Mem e Nun. Certo? Quando você vê aqui essa mesma palavra, leamin, é a mesma raiz do amã, do imun, do amém, do emuná, tudo a mesma raiz. Mas o que acontece com tudo isso aqui? Firmeza, prática, fé, crer. Inclusive tem outras palavras também aqui que me faltam. Emun também, confiar. Tudo isso, gente, se refere a um processo que começa na razão. Tudo isso, para que aconteça, tem que atuar na razão. E para isso você precisa compreender. Querido, você nunca irá ter firmeza, prática, fé, crer, viver uma vida espiritual se você não compreende. Você tem que compreender. Por isso a palavra diz, meu povo perece por falta de entendimento, porque o entendimento traz compreensão. Eu preciso compreender. Se eu não compreendo, eu não entendo que eu sou um pecador e preciso de arrependimento, nunca vou me arrepender. Se eu não compreendo que eu preciso de um Salvador, nunca vou precisar dele. Se eu não compreendo que eu estou mal, olha só, eu entendo que eu estou mal, que eu estou cheio de pecado e eu preciso ser salvo, minha vida precisa de uma mudança radical. Se eu não compreendo, não haverá sobrenaturalidade do que a salvação. Então, todo o campo do sobrenatural, ou o campo do sobrenatural, precisa, em primeiro lugar, de compreendimento, de entendimento, entender. Entender, lembra quando o próprio Felipe pergunta para o eunuco, entendes tu o que lês? Então, se não há entendimento, não há compreensão. Não. Isso aqui é razão, eu preciso trabalhar na área da razão. Nós não trabalhamos numa fé cega, supersticiosa, maligna, uma fé louca, doida, não. Nós compreendemos. Nós vamos passar ainda para a sobrenaturalidade, mas esse é o primeiro campo do crer. Eu preciso crer aqui, ó. Crer, eu começo a crer. Esse é o campo da minha fé. Tudo isso começa a trabalhar na minha razão, no entendimento. Por isso próprio, Deus disse em Deuteronômio, amarás ao teu Deus primeiro com todo o teu entendimento, depois com todo o teu coração. Então, em primeiro lugar, eu entro na razão, eu compreendo que há um Deus todo-poderoso que me criou, que me formou. Eu entendo preceitos, compreendo preceitos, eu estudo a palavra de Deus, estudo a Torá, eu estudo o livro de Tehillim, estudo os profetas, estudo tudo aquilo que o próprio Yeshua ensinou, a Brit Hadashah, que é a nova aliança. Eu começo a estudar agora a doutrina, estudo quem é Yeshua HaMashiach, quem é o Cristo, quem é o Salvador, compreendo a sua missão. Agora vem a doutrinação santa, e essa doutrinação temos várias epístolas, onde podemos sugar, compreender e fazer uma harmonia de tudo. Ah, coisa linda entender essa harmonia, compreendi, pronto, aí começa a minha vida de fé. E eu preciso crer, eu criei, beleza. Aí começa o processo de salvação. Se você crer, você é salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Você precisa crer, se crer de todo o teu coração. Veja quantos versículos
temos sobre a questão leamim, que é crer. Isso aqui em vermelho, leamim, crer. Quantos versículos temos sobre crer? Isso é importantíssimo, mas não pode ser fora da razão. Tem que ser com razão, com entendimento, com conhecimento, com bom senso, com equilíbrio. Pronto, entendi. Muito bem. Agora, desse âmbito da razão que eu criei, que eu entendi, eu passo para a sobrenaturalidade. Um pulo para a sobrenatural. Vou dividir aqui. Sobrenatural. Sobrenatural. O que acontece com o sobrenatural? Eu já criei agora, eu começo a vida de prática de coisas sobrenaturais. Tá bom? Tá cortando aqui? Vamos lá, vou colocar aqui. Estão me avisando que está cortando. Até onde vai mais ou menos? Até aqui? Vamos lá. Então vou dar esse pulo, vamos para esse pulo aqui embaixo, ó. Aqui, esse pulo aqui. Vamos para o sobrenatural. Obrigado, Aline. Ó, sobrenatural. Aqui no sobrenatural eu vou vivenciar essa fé do crer, porque disse a fé para crer. Agora vem uma fé que é a mesma fé, só que já desenvolvida na prática, para ver coisas que, olha, nunca viu. Coisas que nunca experimentei. Pronto, agora começa a ação sobrenatural de milagres, coisas gloriosas e poderosas. E eu preciso sair somente do crer para a salvação, para avançar a prática, porque aí temos a certeza do que diz Tiago, que a fé sem obras é morta. Por isso, primeiro entendimento para depois crer, para poder atuar com todas as minhas forças. Então, agora começa, você se abasteceu, você creu, entrou na razão, a tua fé se entendeu, agora acelera, meu filho. É hora de atuar. E aí que muita gente para. Então eu preciso agora entrar nesse âmbito sobrenatural. Você vai entender por que estou explicando isso aqui. No âmbito sobrenatural. Aí posso falar de Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Muita gente fica estagnado aqui na razão só e no crer e na salvação. Foi salvo, beleza, e fica só estagnado. E tem uma vida de crenças. Cuidado com ficar só nas crenças. Crenças. São crenças santas, são crenças na palavra, são crenças no próprio Deus, no próprio Salvador, não tem problema. Mas não posso ficar em crenças. Há uma diferença de crença para a fé prática. A fé prática me leva para o futuro. Minha vida no passado é embasada em crenças. Eu creio em Deus, eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu creio. As crenças existem segundo a sã doutrina. Nem fui para a superstição ainda. Então, eu já estou no campo, pronto, não posso ficar estagnado. Só que agora tenho que ir para o sobrenatural, me entenda, meu povo. Aí tenho que ir para coisas que eu não vejo. Porque o que eu já vi de Deus, já vi, já experimentei. Passa até a ser um vinho velho, agora eu preciso de um vinho novo. Esse vinho novo é a fé, onde eu começo a praticar e aí começo a ver coisas e ter perspectiva de coisas que nunca vi. Por isso diz Hebreus, é a convicção daquilo que não se vê. Eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando, não vejo ainda mais. Está aqui no meu coração, intuitivamente se desenvolve algo sobrenatural em mim e algo começa a estralar e diz, vai acontecer, e eu começo a explorar. Pronto, aí começa a ação da fidelidade, começa a ação da fé em prática, e aí eu começo a viver uma vida de novidade. Qual o problema? Muita gente fica parado nisso aqui, não entra na ação sobrenatural, nesse mergulho glorioso, porque isso aqui, crenças, é passado. Passado, só que isso aqui, o sobrenatural, é futuro. E poucas são as vidas que são pastoreadas, projetando uma vida de fé futurística, onde você vai ver milagres. Todo mundo tem uma fé na razão teórica, e isso é importante. Mas você tem que ir para a ação do futuro, de coisas maiores, de coisas sobrenaturais. Lógico, tudo com base na doutrina. Quando não há isso, nem isso, meu irmão, aí começa o fideísmo. Quando primeiro não há conhecimento, não há entendimento da palavra de Deus. A ausência da sã doutrina nem me leva a esse primeiro passo. As pessoas começam a ouvir coisas, começam a entender, não entender, mas a receber. Entendimento é só com a palavra. A receber coisas, doutrinações, por ideias humanas. Aí começa a superstição, aí começa toda essa bagunça, onde começam a inventar coisas. E eu vou lhe falar, você sabia que a própria palavra de Deus, essa Bíblia que nós temos, ela pode ser fonte para muita superstição
que não é doutrina. Como assim, Natal? Me explicar. Tem muita história na Bíblia que pode me mover a criar, porque está escrito na Bíblia, a criar ideias supersticiosas. Vou te dar uma ideia. Por exemplo, preste atenção. Josué deu 7 voltas em Jericó. Isso é uma realidade? Claro, isso é fé. Isso é fé. Ele fez por ordenança de Deus, porque Deus mandou fazer. Com certeza Deus sabe o porquê. Podia ter derrubado na hora, mas 7 voltas. Tudo isso é um processo, um fato isolado que aconteceu. Agora, isso não significa que, por exemplo, se eu quero um emprego em algum lugar, se eu quero comprar uma casa, eu tenho que ficar dando sempre 7 voltas. A doutrina não me afirma que eu tenho que dar 7 voltas na casa, ainda tocar trombeta e ficar gritando com uma espada na mão. Você está me entendendo? Eu sempre dou o exemplo de Jesus. Jesus isoladamente, preste atenção, isoladamente, isso é um fato bíblico, um fato histórico, um fato real que está na Sagrada Escritura. Jesus cuspiu no chão. É algo até nojento, cuspir no chão. Se não fez assim, e cuspiu, pronto. Pegou lodo na mão. Quem que vai achar normal uma pessoa cuspir no chão, pegar a terra e ficar brincando com o lodinho na mão? Você já gostou? Então isso é algo absurdo. Mas Jesus o fez. E pegou lodo e colocou nos olhos do cego. E ainda lhe disse, vai lá, e lá bati no tanque. Meu Deus do céu. Então, preste atenção. Eu não posso pegar esse fato isolado e torná-lo uma crendice, torná-lo uma doutrina. Você está me entendendo? Já pensou? Culto do cuspe santo com lodo do pastor abençoado. Já pensou? Não tem sentido. Então, esse é o problema. Primeiro passo é quando o povo não conhece a doutrina e não tem razão. Quando eu estou fugindo da minha razão, da compreensão, começamos a inventar coisas com base em histórias bíblicas, em fatos isolados, quando é coisas da Bíblia. Quando não, vão começar a pescar, porque, meu irmão, as pessoas inventam tanta coisa que começam a, saber o que? A inventar coisas. Começam a pescar no hinduísmo, pescar no shintoísmo, pescar no esoterismo, pescar na Kabbalah pagã, judaica, e começam a pescar, sabe aonde? No espiritismo, começam a pescar no candomblé, Irmão, eu respeito todas as crenças. Respeitar é uma coisa. Eu respeito cada um na sua. Agora, minha convicção de fé, por favor, minha convicção de fé, ela precisa estar embasada na santa palavra de Deus, na sã doutrina. Acabou. É o que eu tenho. Então não me venham com invenções. E aí começa, quando acabam-se as fantasias da própria Bíblia, ou seja, já deram volta 7 vezes na muralha, meu irmão, eu já fui a Israel, e uma coisa que achei absurdo, presta atenção no que eu vou te falar, pastores fazendo fila. Eu não fiz isso, de minha testemunha, mas eu vi pastores mergulhando 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, coitado, o fiel estava lá quase sem respirar. 7, e tem que ser no Jordão, hein? Tem que ser no Jordão, porque se não for no Jordão, não adianta ir no Mar da Galileia fazer esses 7 mergulhos. Tem que ser no Jordão, porque as águas do Jordão, elas são místicas. Aí que começa a bagunça, gente. Já vi gente pegando folhinha das oliveiras, ali do Jardim das Oliveiras, e guardando no envelopinho, não sei para quê. Eu vi gente catando terrinha para levar. Meu Deus, eu dou risada, mas aí começam as invencionices e a mecânica dos neurônios de gente doida, meu irmão. Isso é prato cheio para o Satanás começar a jogar tempero, fazer uma gororoba no liquidificador da fé, e mandar para o povo, e o povo que não gosta de ler, que não gosta de entender, que não gosta de compreender, não gosta de ter razão para ter uma vida de fé embasada na palavra, nunca leu a palavra de Deus, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nunca. Esse é o prato cheio. Quer ver um tipo de crente que é prato cheio para o diabo? É o crente que nunca lê a palavra, nunca medita na palavra, nunca esquadrinha na palavra. Piorou quando é um pastor, que eu conheço muito, pastor apóstolo, que nunca conheceu doutrinas básicas. Estou te falando porque eu já dei aula em muito lugar. Gente totalmente leiga, ignorante, indouta, neófita, até neófita.
Esposas de pastor, então, pelo amor de Deus, é algo assim absurdo. Tem os botões e capas de apóstolos e apóstola e nunca leram a Bíblia. Então, levando o povo às cegas a um monte de crença. Aí surge um maluco, um doido, que começa a inventar atos, moveres proféticos, invenções malucas, e todo mundo vai atrás. E todo mundo vai atrás. Então, olhe para mim, já fiz parte de muito mover, já fiz parte. E hoje, como sempre estou dizendo, o Senhor me fez retornar, uma techuvá, um retorno à sã doutrina. Isso tem sido muito edificante para a minha vida. Por quê? Porque passamos, quem não passou por tantas modas, por tantos avivamentos, só de pastoreio, são 30 e poucos anos fazendo a obra do Senhor, já vi muita coisa, já vi muito movimento, já vi muito entretenimento. São essas palavras que têm que ser destacadas para que entendamos, de fato, o que é a verdadeira fé. O que é a verdadeira fé. Então, quando você começa a se iludir com coisas inventadas que não têm base bíblica, ou até tem base bíblica porque é um fato isolado, não engula. Não engula. Se teu pastor está te dando o estilingue de Davi, na campanha do estilingue de Davi, e esse estilingue de Davi você tem que levar para casa e ficar treinando em casa com o estilingue de Davi para derrubar o gigante, sai fora disso, porque isso não faz parte. Aí que vamos trazer a água benta, vamos trazer a rosa ungida, e aí vai. Nós somos tão críticos dos que lêem horóscopo. Alguém me pergunta, pastor, ler horóscopo faz parte da nossa fé? Por favor, né? Agora, você sabia que tem gente que pega a palavra como se fosse horóscopo e anda lançando o versículo do dia? E tem gente que me liga aqui no WhatsApp falando, pastor, lance uma palavra para mim, lance uma palavra. Peraí, o que tu quer? Uma palavra? Arrependei-vos, ó raça de víbora? Que palavra tu quer escutar? Não, lance o que Deus mandar pelo Espírito. Estão levantando gurus. Criticamos os que vão ali na cartomante atrás de gurus para que leiam a mão e lhes deem projeções futurísticas, mas está cheio de crente que anda atrás de uma revelação. E quer ver? O pastor que se destaca é aquele pastor que faz aquele show de culto para entreter o povo com revelações, com endereços, com número de RG, e todo mundo bate palma porque o guru está em altas e todo mundo está feliz e lhe diz, eis que te digo, e assim diz o Senhor. E muita gente está iludida com isso e vai se iludindo, vai se engodando e começam os movimentos. E aí começa a famosa ação da superstição. E aí vão te dar um amuleto tal, vão te dar o botão aqui das 12 pedras que tanto usamos e tanta coisa. E aí vai. Se você conhece o Evangelho, mas se você tiver este livro, esta coleção de livros, se você tiver esta coleção de amuletos, aí começa a bagunça, gente. Aí começa a bagunça. E o Evangelho nessa doutrina vai ficando de lado. E aí começam as metodologias do ABCD, começam as doutrinações segundo a revelação do fulano de tal, e agora é o evangelho segundo o fulano de tal. Cuidado, igreja, há muita gente hoje que está com esses problemas. Primeiro problema é o misticismo. Aqui, ó, paganismo e misticismo. Vou abreviar aqui. Muita gente pegando coisa pagã, mística, que não tem nada a ver com a vida de fé. Hoje em dia estão pegando objetos, estão fazendo rituais. A igreja pode fazer algum tipo de ritualística? Olha, a única ritualística cerimonial que nós temos como base doutrinária e uma ordenança de Jesus são duas coisas, que é primeiro, o Kiddush, que é o pão e o vinho, a celebração, né, da morte de Cristo, ou lembrar da morte de Cristo, com pão e vinho, conhecida como a ceia do Senhor, certo? Então, é o Kiddush, quando você pega pão e vinho, simbolizando a morte dele, o pão simbolizando o seu corpo que foi martirizado e o cálice, né, que está trazendo o fruto da vide, que simboliza o seu sangue. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que você puder fazer, faça. Diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, você que sabe. Todas as vezes que você puder e acabou. Se eu pudesse, para me lembrar da morte de Cristo, se eu pudesse fazer a cada hora. Mas não dá. Então, o fazemos nessa ritualística autorizada pela doutrina. A segunda coisa é o batismo. O batismo, que é algo
fundamental. Quando você entende de fato que você se arrependeu, que você se converteu, agora você vai descer as águas batidas, mas numa ritualística, demonstrando diante de todos que você o recebeu de coração, morreu para o mundo, foi sepultado. Não é aquela aguinha benta que joga na cabeça de alguém, ou aquele banho de aguinha na cabecinha, não. Você vai ter que mergulhar na ritualística, mergulha. Batismo não salva ninguém, mas é um ato simbólico. Mergulhou, sepultou e nasceu por uma nova vida em Cristo. Simbolicamente, porque a água do batistério nem é água, pode ser no Jordão, pode ser no Rio Tietê, onde for, meu Deus do livre e guarde. Não interessa contar o que você de fato se converteu, porque já vi muito endemoniado sendo batizado em batistério por aí. Continuou endemoniado, era endemoniado antes, foi batizado, tomou um banho e ficou endemoniado do mesmo jeito, porque não se converteu, aí não adianta nada. Então, essas duas ritualísticas, nós temos autorização. São os famosos sacramentos, tá bom? Atos de fé, atos chamados proféticos de fé, utilizando alguma coisa, é um azeite só, que categoricamente a doutrina diz, se alguém está doente, chame os presbíteros, pegue azeite e unja o enfermo, e se houver pecado, eles serão perdoados. Então, ungir com azeite, acabou. Agora, isso não me dá autonomia para subir no helicóptero e começar a derramar azeite em toda a cidade, que aí já começam as mirabolâncias e as coisas malucas dos megalomaníacos, e aí começam as loucuras. Então, nós precisamos, gente, tomar cuidado com isso. Então, temos ritualística? Temos. Agora, quando começa a se fazer ritualística, ritos, com base, falei, em atos isolados, aí começam, vão vender o cuspe santo, o lodo ungido, vão promover qualquer tipo de ato ali isolado, como citei, a funda de Davi, a 7 voltas na muralha, aí começa todo esse processo. Então, a fantasia começa a florar. Então, esse paganismo maligno não para por aí, não parece que não tem limite. Como falei, começam a pescar em doutrinas de demônios e em crenças totalmente pagãs. Segunda coisa é o entretenimento. Número 2, entretenimento. Por quê? Entretido. Entretenimento. Muita gente não sabe falar essa palavra. É muito difícil aprender português. Eu tive que aprender. Mas muita gente falava, essa pessoa está entretida não, entretida, entretenimento. E há muita gente entretida no entretenimento dentro da igreja. Vários fatores influenciantes. Por quê? Porque há muita coisa prática hoje dentro da igreja, cursos, música, dança, tanta coisa linda que se faz, meu Deus, e aí começa o famoso entretenimento, onde as pessoas começam a criar uma fé com base no entretenimento, gostam de ir para a igreja porque é uma música boa, e hoje em dia há muito cantor, né, que gosta de promover cânticos para o povo, não são mais para Deus, há um mercado, logicamente, dos louvores se convém cantados para o povo, porque é uma demanda de fãs-clubes, e lógico, esses cantores cobram cachês absurdos de 20, 30, 40 mil, e aí vai. Por quê? Porque há estrelas, muitas estrelas. Então, esse mundo do entretenimento está já cegando a muitos. E esse entretenimento também existe em relação a doutrinas e demônios. Estão entretidos com falácias, estão entretidos com doutrinas malignas. 1 Timóteo 4, 1 Timóteo, onde anota aqui, meu Deus? 1 Timóteo, vou anotar aqui em cima. 1 Timóteo 4, você vai ver no versículo 6 e 7. 6 e 7. Paulo está falando a Timóteo, você tem que pregar a sã doutrina, foge de fábulas, de velhas caducas, fábulas, de coisas que não procedem. Então, há muita gente que está entretida e vai porque tem a festa tal, porque tem movimento tal, virou um grande clube onde as pessoas facilmente ficam ali envolvidas, comprometidas e pensam que de fato conheceram o Salvador, pensam que de fato conhecem essa doutrina e pensam que de fato estão indo para o céu, mas não, estão entretidas. Quando você tira o entretenimento, você tira as luzes, você tira a música, você tira a guitarra, a bateria, você tira a bagunça, a dança, enfim, o camping, tudo que você possa trazer. Não estou dizendo que vamos descartar tudo isso, não. Há muita coisa boa que deve ser aproveitada. Porém, quando isso se torna a minha base, pronto, eu estou entretido, não conheci de fato o Salvador.
Aí vem o ponto 3, que é fato, o emocionalismo. Emocionalismo, quando o emocionalismo toma conta de nós, meu irmão, nós ficamos meio louco, meio doido, porque nós somos efusivos, temos uma psique, uma alma, um nefesh dentro de nós, o neshama, e quando ele se manifesta misturado com fé, podem surgir muitas coisas que achamos que podem ser do céu, mas não são. Então é fácil hoje em dia achar porque a pessoa fala em línguas, é tomada em línguas estranhas, porque ela profetiza, porque ela tem dons espirituais, enfim, tanta coisa. E nessa ação podemos extrapolar ao ponto de estarmos tomados somente por emoções. E música, batucada, gritos, pulos, danças, e estamos só emocionados, mas avivamento passou longe. E esse movimento dentro da igreja, a igreja dos movimentos, movimento. E aí o avivamento é tão assim, tão fraco, ou realmente não existe avivamento, mas só existe um mover, que não se supre numa espiritualidade e começa a imitar o candomblé, começa a imitar doutrinas ou movimentos, né, de cultos afro, e começa a imitar. Meu Deus, hoje em dia, tanta coisa que temos em outras religiões que são ações de demônios ou emocionalismo. Por exemplo, o Kundalini, muita gente não sabe que o Kundalini, as pessoas entram num transe, meu Deus, e qualquer pessoa pode achar que isso é um mover espiritual de Deus, mas não é de Deus. Então, tome cuidado, eu acredito, querido, eu gosto de avivamento de fogo genuíno, oriundo da palavra, oriundo da sã doutrina, onde é um povo embasado na palavra, meu, e é diferente quando você vê um avivamento na palavra. E eu sempre, quando ministro mais ou menos 1 hora, e o povo escuta, saboreia. Por quê? Porque há muita gente que só quer agir, mas não quer conhecer, não quer entender. Então, há muito movimento. Movimentos de homem, moveres disso, daquilo, haha, e um monte de agitação. E doutrina, nada. Fuja disso. E número 4 é doutrinas de demônios e de homens. Tome cuidado com doutrinas de demônios e doutrinas de homens. Por quê? Porque aí são invenções os quintos dos infernos que chegaram na igreja e todo mundo abraça e diz, meu Deus, eu quero isso. Mas e são simplesmente superstições. Meu irmão, eu vou lhe falar uma coisa. Há muita gente que detesta esse tipo de vídeo. Mas isso faz falta dentro da igreja. Há muita gente que detesta. Se pudesse, me arrancava o poder da fala. Eu vou te falar uma coisa. Agora, presta atenção. A igreja de Cristo precisa se arrepender. Há muitos cristãos, pastores e líderes, apóstolos, profetas, que precisam se arrepender. Chorem sacerdotes do Senhor. E precisa de uma limpeza nos altares. Eu vou lhe falar uma coisa agora muito séria. Vem tempos muito difíceis. Né? Veio o tempo que nos confinaram e nos colocaram tanta coisa para nos confinar e parece que já passou e o povo parece que não entendeu. O povo não entendeu. Agora estão novamente com suas festas, com suas maluquices, tudo se liberou, mas o que vem pela frente é coisa séria. Deus me mostrou isso. Eu avisei para muitos pastores que me taxaram de louco, de maluco, de doido. Me falaram, você está viajando, você está... Antes de toda essa ação que aconteceu em 2020, avisei para muita gente. Eu disse, muita gente vai padecer, muita gente vai partir. Por quê? Porque Deus me mostrou isso. Há muita gente que pode testificar do que eu estou falando. Me chamam de louco, mas agora parece que passou tudo isso e muita gente acredita, outros continuam blasfemando, mas muita gente não se arrependeu. Muita gente não se arrependeu. O que vem agora vai ser pior. O problema é que muitos que estão aí, não posso nem como me expressar, que estão aí no controle, essa é a palavra que são, agora são os maus. Isso de fato aconteceu. Os maus estão no controle, agora o negócio vai ferver. A igreja do Senhor, se preparem, porque agora vamos ver quem é quem. Tomara que sejamos firmados na palavra, que sejamos firmados na sã doutrina e olhando na expectativa que o meu Salvador vem. Que Deus te abençoe, que você prevaleça
e esteja cada dia nessa graça eterna, em nome de Yeshua HaMashiach. Um abraço e um beijo no coração.